Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Yara, eu sou responsável pelo serviço de cardiologia e pneumologia aqui da Masters e hoje a gente vai conversar sobre stent traqueal. A gente já tem um outro vídeo aí explicando como fazer o diagnóstico do colapso de traqueia, o tratamento e agora uma das partes que eu falei era com relação ao stent. Primeiro de tudo, quando que a gente coloca esse stent? Normalmente a gente coloca o stent traqueal em animais que têm a doença traqueal avançada, né? Isso vai ser decidido aí pelo profissional especializado que vai atender esse animal. Se for possível, se você já tiver esse serviço disponível na sua cidade, leve ele a um pneumologista para que ele avalie o grau de colapso do seu animal e se há necessidade de colocar o stent. Normalmente a gente coloca em graus avançados nos quais o animal não consegue mais respirar bem, né? É muito difícil ele respirar. Eu vou tentar aqui mostrar uma imagem para vocês entenderem como é que funciona. Vocês estão vendo esse aqui na traqueia, né? Vocês estão vendo que esse que tá mais abertinho, circular, a traqueia normal é para ser desse jeito, né? Ela tem vários anéis nela. Em cima a gente tem esse músculo aí que é normal de ter na traqueia e ela é para ser abertinha, bonitinha desse jeito para o ar fluir bem. Esse que tá mais agora, vocês podem ver que o anel ficou um pouco mais achatadinho, o músculo deu uma esgarçadinha, digamos assim, e agora o ar fica com dificuldade de passar e cada vez mais isso vai piorando. Então, normalmente a gente coloca mais nesse cenário aqui, onde já apresenta essa frouxidão e o animal tem dificuldade respiratória, que ele não mais consegue respirar sozinho, então é necessário a colocação do stent. Então, por isso, a gente não pensa que qualquer animal pode usar isso. E daí a gente tem dois tipos de stents no mercado. Eu vou falar sobre o primeiro stent com vocês, que é esse stent aqui, ó. Esse stent, vocês podem ver aí os anéis da traqueia, e em volta dele vocês vão ver que tem uma espiral, né? Que a gente fala que é o stent de espiral, que ele é como se fosse uma espiral de traqueia. Uma espiral de caderno. A gente coloca esse stent em volta, por fora da traqueia, então é uma cirurgia mais invasiva, na qual é feita uma abertura nessa região, é aberto e exposto à traqueia, como está sendo feito aqui, e daí é colocado esse stent em volta da traqueia e é feito alguns pontinhos para segurar esse stent no lugar, tá bom? Com relação a esses stents, né, o pró e o contra. Se você conseguir fazer um stent, porque ele é feito sobre medida, né, certinho para o tamanho do seu animal, pode ser que ele funcione bem. Né? Normalmente ele é bem mais barato que o outro tipo de stent, ele chega às vezes até ser 1/3 do valor desse stent, mas ele tem os perigos de migrar, né? Ele pode acabar girando um pouquinho e acabar até perfurando a traqueia, então a gente acaba vendo bastante migração desse stent. Acho que uma das piores que acontece é a migração do stent. Esse, como o outro, ele também pode causar uma reação inflamatória, afinal a gente está falando de uma traqueia que tem colapso e ela já é inflamada e agora a gente está colocando um corpo estranho nessa traqueia. Então pode acontecer que isso inflame e por bactérias no local isso pode acabar virando uma infecção. Esse stent pode acabar perfurando, pode formar granulomas e pode formar fibroses, né? Então esses são os contras desse tipo de stent. A parte boa é que ele custa quase 1/3 ou no mínimo metade do valor do outro stent que a gente tá falando, e ela é uma cirurgia mais invasiva, né? A gente tem que acabar abrindo aqui a região cervical aqui do animal e expor essa traqueia. Então, normalmente na minha rotina esse stent eu não indico ele, mas eu tenho alguns colegas que indicam, depois eu acabo explicando por quê. Desculpa, só terminando com relação a essa espiral, deixa eu explicar um outro probleminha que pode acontecer. Vocês estão vendo que esse músculo aqui, esse daqui, né, que seria o normal,
Olha o tamanho dele, tá certinho, com os anéis bem abertos. Vocês estão vendo que aqui, quando começa a ter esse achatamento, ele fica mais frouxinho, um pouquinho mais esgarçado. O estente que a gente coloca, que é o estente espiral, ele vai ser colocado por fora, né? E aí a gente vai tentar, imagina, tá esmagadinho assim, vocês viram que tá meio, era pra tá assim, e ele tá meio que esmagadinho aqui, com essa parte do músculo desse jeito. E o intuito é a gente colocar o estente, trazer pra posição normal e ficar desse jeito. Mas lembra desse músculo que tá aqui? Ele tá meio esgarçado, né? Quem disse que na hora de eu voltar à posição normal, esse músculo que tá aqui, ele não entra, né? Na hora que ele for entrar, imagina ele aqui, ó, entrando na luz da traqueia. Ele acaba também podendo fazer um colapso, dependendo de quanto isso aqui tá já aumentado de tamanho. Então, esse também é um dos problemas que podem acontecer com relação a esse estente, tá bom? Um outro estente é esse aqui, que a gente coloca na região da traqueia. Ele é um estente que ele é de uma malhazinha, né? Você já viu aquelas frutas que tem aí na feira, que ela vem com um envolto, que também é trançadinho desse jeito, e que ela tem esse poder, né, de acabar abrindo? Esse aqui é como se fosse um guarda-chuvinha, ele vem fechado, e por endoscopia, né, vem o cirurgião, coloca pela boca. Então esse é um pró dele, que daí a gente não tem que fazer uma cirurgia aberta, é colocado pela boca, ambos com anestesia. Ele é colocado fechado, e quando chega na posição correta, porque depende se tem colapso aqui, se tem colapso aqui, se tem colapso aqui, pode ser na traqueia inteira, pode ser só numa parte, é avaliado anteriormente né, no momento do diagnóstico, em qual região que se tem esse colapso, e daí quando entra aqui na traqueia, ele vai lá e infla para o estente ficar no lugar. A dificuldade dessa cirurgia, apesar dela ser mais rápida, e normalmente ela é feita num hospital, realmente, porque o melhor jeito de você fazer é com um arco cirúrgico, porque o arco cirúrgico consegue ver de momento a momento esse estente sendo colocado. Esse estente a gente vê até em algumas clínicas sendo colocado sem ser hospital, mas esse aqui necessariamente a gente precisa de um hospital, ou até mesmo, caso não tenha esse arco cirúrgico aí, pode ser colocado com raio-x que seja digital DR, tá bom? Depois que é colocado isso, qual que é a dificuldade desse daqui? Tem que ser com um cirurgião extremamente especializado nisso. A gente precisa ter uma pessoa que saiba realmente colocar um estente, que ele entenda o tamanho necessário para colocar o estente, porque se o estente é feito de uma forma menor do que a traqueia, ele vai ficar folgado e ele pode se soltar migrando. O jeito desse estente migrar, ao contrário do outro, é caso ele tenha sido colocado de um jeito menor que a traqueia. E a hora que ele fica solto e o animal começa a tossir, porque, como eu já disse lá no outro vídeo, nenhum desses dois estentes impede que seu animal pare de tossir, que é um efeito muito comum do colapso de traqueia. Às vezes, esse animal vai acabar tossindo até mais por causa desse estente, ainda mais se for o outro. Esse estente, se começar a gerar muita tosse, pode ser que ele não esteja no tamanho adequado. Por isso eu falo, encontre um cirurgião, procure saber aí do background dele, para ver se ele tem bem expertise para colocar esse tipo de estente, porque você já ouviu aquela parte do barato sai caro, né? Isso aqui já não é barato. Imagina se sair caro. Então, esse estente, qual que é os prós e contra deles? O pró é que ele é minimamente invasivo, né? Ele também tem um perigo aí de rejeição como o outro. Qual que é o contra? Até o cirurgião acaba falando, olha, esse estente aqui, ele vai acabar quebrando um dia. O problema é que a gente não sabe quando, né? Mas assim a gente chega a ter quase certeza que ele vai quebrar. Mas pode ser que seu animal venha a falecer por qualquer outro motivo e não porque esse estente quebrou. Então, assim, quando não, ele tem uma durabilidade muito boa, mas ele pode quebrar sim. E outra coisa, mas quebrou, e agora? Coloca-se outro estente. Muito fácil falar, mas um dos, digamos assim, contras desse estente é que esse estente aqui, que é o que normalmente eu indico, ele tem custa praticamente 3 vezes mais que esse estente, né? Esse estente, ele é importado, né? E ele
é pago em dólar e quando ele chega no Brasil, ele vem com 100% de imposto. Uma coisa que já é cara. Nos dias de hoje, que o dólar tá tão caro, sai muito mais caro ainda mais porque tem que envolver hospital, arco cirúrgico, então é um procedimento que sai muito mais caro. Então é uma coisa que você tem que ter em mente. Primeiro, ele não vai resolver todo o seu problema, é para ajudar que seu animal volte a respirar, porque senão sem isso ele morre. Porém, ele pode quebrar, ele pode inflamar, ele pode causar fibrose, ele pode causar granuloma, ele pode causar infecção. Então, assim, se acontecer alguma dessas coisas, vai precisar de intervenção, né? E vão ter que ser cuidados a partir desse procedimento. Por exemplo, na questão de granuloma, se ele começa a apresentar sinais clínicos que a gente possa ter a ideia de que isso tenha granuloma, a gente vai fazer exames para saber se tem ou não. Se tiver, a gente precisa pegar isso muito no começo, porque se a gente tem granuloma no comecinho, a gente consegue tratar bem e consegue até, na maior parte dos casos, resolver. Quanto mais para frente a gente vê esse granuloma, dificilmente a gente consegue resolver isso. Então, quanto mais cedo, melhor. Ambos os procedimentos acabam tendo que se pensar e conversar muito com os tutores, porque assim, não é todo mundo que consegue pagar esse stent. Como eu disse, infelizmente, ele é bem caro, né? E também tem todos esses contras. A gente vê bastante desse stent aqui porque ele acaba sendo 1/3 do valor. Mas, assim, eu normalmente não indico, mas eu tenho colegas que indicam, não porque seja errado, mas às vezes é a única opção que o tutor tenha. É melhor, qual é o pensamento? Olha, eu prefiro fazer e correr todos esses riscos, porque eu não tenho dinheiro para pagar o outro stent, mas eu quero dar uma chance ao meu animal. Então, assim, você fazendo, porém sabendo que tem todos esses contras e eles podem acontecer, tudo bem. O que é conversado antes é conversado antes. Se você sabe de todos os contras, é isso que tem que ser feito, né? Ambos os stents, a gente normalmente indica eles para o colapso de traqueia. Tem alguns animais que não tem só o colapso de traqueia, ele tem malácia do sistema respiratório, né? Tem uma frouxidão desse sistema respiratório. Aqui normalmente vem a traqueia e depois a gente entra com uma árvore brônquica, né? Que fazem vários raminhos. Às vezes a gente acaba tendo também malácia de um brônquio principal, só esse brônquio, mas às vezes a gente tem uma malácia de todos esses outros brônquiozinhos em graus menores e maiores. É uma árvore, né? Então ela tem vários galinhos, digamos assim, e pode ter malácia de qualquer um. Pode ser que nessa parte seja maior, pode ser que nessa parte seja menor. Então, assim, imagina um animal que tem colapso de traqueia e também a broncomalácia. Lembra-se, eu estou tentando melhorar, não é resolver. Melhorar essa parte para que o animal volte a respirar. Porém, ele também tem uma malácia, digamos assim, importante. Mas aí também tem que ser conversado. Doutor, você aceita fazer a colocação do stent sabendo que ele pode ter uma melhora, uma pouca melhora? A gente só está evitando dele morrer, literalmente. Porém, ele tem outro tipo de malácia. Ele talvez ainda continue com dificuldade respiratória. O quanto de dificuldade respiratória a gente vai descobrir depois da cirurgia. Tudo bem para você pagar uma cirurgia desse valor, sabendo que pode não dar tão certo porque ele tem outras doenças associadas? Não, eu não consigo pagar isso sabendo que talvez não resolva e eu não vá conseguir fazer o pós-operatório do meu animal. É uma coisa, é totalmente entendível. Eu já tive paciente que estava dentro de uma UTI com colapso de traqueia e malácia de outras partes. E, né, foi explicado que teria que colocar o stent traqueal, porém ele tinha uma malácia, só que assim, o animal estava entubado. O doutor decidiu pela eutanásia. E assim, pelo fato da ele não tinha só uma doença grave da traqueia, ele tinha outra doença associada. A possibilidade que a gente fala até do prognóstico disso dar certo é bem baixo. Então, assim, cada animal é diferente. Se você tem uma ninhada com 10 animais, provavelmente esses 10 vão responder diferentes. Então, assim, por isso que eu disse no outro vídeo, no momento que você escolhe colocar o stent, quando é optado, a gente tem que ver os prós e os contras. A gente tem que ver o quanto que o benefício vai ser maior que o malefício, né? Então, assim, pode ser que, olha, talvez a gente coloque o stent e seu animal viva mais um mês. Tudo bem para você? Nossa, doutora, para ter
Eu não sei se ele vai viver bem ou não. Na maior parte das vezes, quando a gente coloca, principalmente se você coloca com cirurgião bom e especializado, que saiba colocar esse stent certinho, provavelmente ele tem uma sobrevida muito boa. Então, é para isso que a gente quer colocar. Não, desculpa, eu não tenho esse dinheiro, vou optar por outro. A gente tem que colocar todas as cartas na mesa. Quem decide no final é você. E a gente dá a nossa opinião, informando sempre os pós e contras. Vai conversar o pneumo, vai conversar o clínico geral. Ele é de suma importância nesse entendimento, e também o cirurgião. E daí sim esse animal entra em cirurgia para colocar esse stent. Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao stent, me escreve aqui embaixo que a gente tenta responder assim que der. Normalmente, hoje em dia, a gente tem esses dois tipos de stent que são mais usados. A gente já teve alguns outros que também foram usados, mas não, essas técnicas não deram tão certo. Mas hoje em dia, a gente tem esses dois, por isso que eu escolhi falar deles para você, tá bom? Tchau, tchau!